Sejam muito bem-vindos ao podcast ABC3, Alimentando Bem a Criança Consciência. Vamos abordar sobre nutrição infantil direcionado aos pais, cuidadores e comunidade em geral de uma forma muito inclusiva e acolhedora. O objetivo é fornecer informações confiáveis, baseadas em evidências científicas, esclarecendo dúvidas frequentes, desmistificando crenças e promovendo conhecimento assertivo sobre a alimentação saudável das nossas crianças e adolescentes. E tudo isso de uma forma leve, com exemplos práticos do dia a dia da nossa família brasileira. Óbvio que não estou aqui sozinha. Peço reforços para os grandes especialistas, Dr. Túlio Constantiner, pediatra nutrólogo, e Dr. Matias Epifânio, também pediatra gastroenterólogo, juntamente comigo, Tamara Lazzarini, nutricionista. Olá, doutores, tudo bem? Olá, Tamara. Olá, Tulio. Uma alegria estar de novo aqui no novo episódio. Oi, Tamara, Matias, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Vamos lá. E hoje nós vamos abordar um tema que é muito importante, que são os desafios do aleitamento materno, né, o que tem em torno disso e, ao mesmo tempo, todas as dúvidas, julgamentos, enfim. Mas antes da gente começar a abordar o tema, você sabe qual é a taxa percentual do aleitamento materno aqui das famílias brasileiras? Enfim, existe uma pesquisa que foi realizada agora recentemente, uma pesquisa grande, onde verificou-se que quase 46% das crianças menores de 6 meses são amamentadas de forma exclusiva com leite materno. Isso é um dado muito importante. Lógico que a gente espera que esses dados, essa taxa de amamentação, ela aumente e que isso tenha uma proporção melhor. Por quê? A gente vai abordar aqui questões sobre o leite na primeira hora de vida e a gente percebe que, em torno dessa mesma pesquisa, mostra que 63% dos recém-nascidos são amamentados nessa primeira hora de vida. Vocês vão entender o porquê da importância desse momento também. E para falar um pouco mais sobre isso, não só em dados estatísticos, e a gente sabe que a gente pode melhorar essa taxa de amamentação de forma exclusiva ou forma complementar, eu tenho aqui os nossos profissionais que atuam nessa categoria, nessa área, assim como eu, e a gente vai discorrer um pouquinho sobre o tema, mas não só dado científico. A gente vai falar bastante dessas questões que afligem o dia a dia de uma mãe que amamenta, de uma mãe que não consegue amamentar. E para isso eu tenho aqui os nossos colegas, e eu já vou começar com o Dr. Matias, porque esses dados que eu trouxe aqui em relação à amamentação, eles são importantes, doutor Matias. Eu concordo, a gente tem melhorado nos últimos anos essa taxa de amamentação. Só que o aleitamento materno ele tem um fator primordial e importantíssimo nesses 6 primeiros meses. A gente pode estender? Pode. Mas o que é considerado de tão importante nesses primeiros meses de vida? Para a mamãe, para o bebê, enfim. Fala um pouquinho pra gente, doutor Matias. Bom, Tamara, ouvindo os dados que tu trouxe, acho muito interessante, né? Porque a gente pensa, isso é bom ou é ruim? Digamos, claro que a gente sempre quer mais, né? Então, eu considero assim, os dados comparados com outros países que tu trouxe, são muito bons comparados com outros, mas comparados com alguns países, por exemplo, africanos, onde tem maior taxa de aleitamento materno, a gente está um pouco atrás. Então, sempre essa expectativa de melhorar. E assim, Tamara, alguns dados importantes que a Organização Mundial da Saúde já há vários anos atrás nos traz, que traz benefícios o aleitamento materno tanto para a mãe como para os bebês, né? Então, por exemplo, alguns dados que eu acho interessante. Se um bebê tem aleitamento materno no mínimo por 4 meses, ele diminui 72% o risco de infecções da parte respiratória, do tracto respiratório inferior. Ou seja, tem uma redução enorme, digamos assim, de infecções, inclusive de otite média, e redução de vários fatores. Por exemplo, quanto mais aleitamento materno tem durante o primeiro ano de vida, menor, ou maior, digamos assim, redução de probabilidade de adultos com sobrepeso e obesidade. Para as mães, por exemplo, Tamara, se a gente tem uma proteção maior de quadros de artrite reumatoideia. Então, pessoas que têm aleitamento materno mais prolongado têm redução de risco de câncer de mama, tem vários benefícios. Então, muitos estudos mostrando isso. Só queria trazer alguns porque realmente isso é importante, né?
Não, isso é fundamental. E às vezes as mães têm muitas dúvidas em relação a isso. Olha, eu sei, é que muitas vezes o benefício não é tangível naquele momento, né? Mas a mãe também tem aquela preocupação. Ah, mas será? Como que tá assim? O meu leite está sendo suficiente? Né? Como eu sei que o leite, o meu aleitamento materno, ele está sendo suficiente para o bebê, né? E aí eu vou jogar para o Dr. Túlio abordar esse tema com a gente. Antes de falar desse tema, eu queria dizer o seguinte, que essas taxas, né, que não chegam aí nem a metade da porcentagem que a gente gostaria de atingir nos 6 meses de vida no Brasil, elas não são por acaso, né? Amamentar é uma coisa muito linda, maravilhosa, existe uma conotação psicoemocional muito forte, o amor envolvido que a gente tem pelos nossos filhos, mas de fato é um desafio por muitas dificuldades que as mães podem ter. Agora, uma delas são essas dúvidas, né, que aparecem, principalmente as mães de primeiro filho, que ficam inseguras muitas vezes se o leite materno que elas estão produzindo está sendo suficiente para o seu bebê. Todos esses benefícios, já inicialmente colocados pelo Matias, são indiscutíveis com relação ao quanto é importante e necessário que o leite materno seja dado exclusivamente até os 6 meses e continuado até 2 anos ou mais, né? Essa é uma orientação não só da Organização Mundial de Saúde, mas também do Ministério da Saúde e Sociedade Brasileira de Pediatria. Agora, existem alguns indicadores de que tudo está indo bem com relação à alimentação nos primeiros meses de vida. Um deles é o ganho de peso. Um ganho de peso que nos primeiros meses deve ser em torno de 20 a 30 gramas por dia, ou 150 a 200 gramas por semana, ela é um retrato de que a quantidade de leite que o bebê está se alimentando, ela está sendo suficiente para o crescimento físico, que é um dos pontos importantes do leite materno. A questão da eliminação de urina e fezes, né? Se o bebê está urinando, ele está ingerindo leite materno, se as fezes têm uma característica amolecida, com evacuações frequentes, que às vezes até podem parecer para a mãe que seja uma diarreia, mas são evacuações que acontecem mais vezes por dia do que uma criança mais velha, né? Então, esse também é um outro indicador. E a questão de que a sucção, né, que muitas vezes assim, mas não está sugando direito, né? Será que o bebê está sugando direito o meu seio? Né? Durante a mamada, quando o bebê suga, né, você observa movimentos lentos e profundos da sucção com pausas, né, que indica que o bebê está engolindo o leite, né? Um marcador, uma sensação mais direta da mãe no seu corpo físico é de que ela sente que a sua mama está esvaziando. E por último, talvez um indicador mais comportamental, o bebê que mama, ele está alerta, né, nos períodos que ele está acordado e ele dorme bem entre as mamadas. E logo depois de mamar, ele tem um aspecto, ele expressa satisfação. O choro isolado não é um sinal confiável de fome, né? Então, as coisas que as mães às vezes pensam que o bebê, quando está chorando, pensa logo que ele está com fome, né? E às vezes faz aquela ligação de que o leite não está sendo suficiente, por isso que o bebê está chorando. Nem sempre é fome. O choro ele pode ter várias causas, pode indicar calor, frio, que a fralda está suja, ou mesmo que a criança quer apenas ser aconchegada, né? Acolhida no colo. Imagina, né? Muita informação para a criança, né? Logo que vem ao mundo, é muita novidade, então é muito desafio, tanto para a mãe quanto para o bebê. Mas chega um momento que a mãe fala assim: tá bom, quando eu tenho que me preocupar, quando eu tenho que procurar um profissional, quando eu tenho que procurar ajuda? Doutor Matias, você consegue me ajudar nesse contexto já? Com base em tudo que o doutor Túlio falou? Sim, eu acho que, bom, que o Túlio mostrou exatamente quando essas coisas não acontecem, né? Então, principalmente quando se estabelece esse vínculo não tão adequado, né? Então, quando a mãe percebe que alguma coisa não está andando bem, então é um momento de muita sensibilidade da mãe, então prestar ouvidos, né? Acolher essa mãe é fundamental nesse momento tão importante. Mas, claro, a gente pode ver desde fissuras nos mamilhos, mastite, né? Uma pega incorreta, dor persistente ao amamentar, quando o bebê, evidentemente, quando o bebê não ganha peso suficiente, né? Quando o pediatra acompanha esse bebê e esse bebê não está com uma boa um ganho de peso nas primeiras semanas, nos primeiros dias de vida, quando o bebê, por exemplo, não tem uma boa diurese, ou seja, está fazendo pouco xixi, né? Então molhando pouco a fralda que talvez ao mesmo tempo está tomando pouco aleitamento materno, vários aspectos a gente tem que olhar nesse paciente. Mas, de novo, é um momento muito especial, tanto o pediatra como a família que digamos assim, que acolhe e que dá suporte para essa mãe,
é todo um ecossistema, a gente fala, né, Tamara? A gente vê isso muito nos consultórios. Sim. Cada mãe é um indivíduo, ecossistema familiar funciona de uma forma diferente e entender nesse momento tão especial da amamentação é fundamental. Exatamente por isso eu vou fazer aqui. São três perguntas, né? Então a gente vai se perguntar aqui. E a primeira que eu faço para o doutor Túlio, de forma prática, quais os principais obstáculos físicos enfrentados pelas mães? Físicos, não estou nem falando do emocional aqui. De fato, consequências físicas da amamentação elas podem ocorrer. E elas estão principalmente relacionadas à forma da pega, a forma como o bebê ele se conecta com o seio materno, ele pode levar ao risco de aparecimento de algumas é, que chamamos doenças ou repercussões ou consequências inadvertidas da amamentação, como, por exemplo, a presença de fissuras, a dor, porque a região do mamilar é uma região bem com bastante inervação, o engurgitamento mamário, resultado de uma maior produção de leite e a mama não foi esvaziada por uma boa sucção, a presença de infecções na mama como a mastite, que é uma inflamação que muitas vezes que precisa de uso de antibiótico. Então são consequências muito relacionadas à inadequação do modo de amamentar ou mesmo da forma de pegar o seio. É importante o bebê, quando vai abocanhar o seio, que ele não pegue só o mamilo, que ele pegue também a auréola, nessa bocanhada que ele dá no seio, para que toda essa pele dessa auréola ou a pele do seio materno, ela seja ela sim esticada e não a pele do bico, porque o bico é mais sensível, tem uma pele mais fina e acaba levando a fissura. Agora, um ponto importante é a questão da insegurança que muitas vezes as mães têm, como a gente adiantou, com relação à efetividade da amamentação e, inclusive, com a qualidade do leite que ela está produzindo, né? E aí eu vou passar aqui para o meu colega Matias, que gosta muito dessa parte, dos desafios, então, emocionais e sociais que uma mãe que deseja amamentar acaba tendo que enfrentar na hora que o seu filho nasce. Bom, são vários, né, Túlio? Digamos assim, cada mãe enfrenta diferentes situações, mas a gente vê, por exemplo, muita pressão de retornar ao trabalho. A mãe se sente muito pressionada que tem que voltar. Isso, evidentemente, atrapalha um pouco o aleitamento materno em forma geral. Então, tem várias campanhas para aumentar, né, o tempo de a mãe conseguir ficar em casa para dar uma boa aleitamento materno, além de cuidar bem o bebê. Mas, assim, muitas vezes acontece falta de apoio familiar, né? Uma mãe jovem que não tem o primeiro filho, que está recém amamentando, não tem muitos apoio e orientações. Geralmente é aquela avó que tem um pouco mais de experiência. Também existe o que a gente chama pressão estética, né? De ter vergonha, ou digamos assim, ou talvez muitas mães às vezes fizeram uma cirurgia plástica na mama, que pode pensar que pode influenciar ou não. Muitos culpa, por exemplo, de não, meu leite não é suficiente, não engorda, ele não gosta. Ao mesmo tempo, às vezes também acontecem situações onde se idealiza muito, né? E a gente vê isso também, que tem algumas situações onde é impossibilitado o aleitamento materno, a gente sempre tem que estimular, mas algumas mais realmente têm pouca produção, tem alguma situação de saúde que não pode amamentar, diferentes contextos, e a gente também tem que dar suporte para essa mãe que não consegue, ou depois de um tempo não consegue mais continuar com o aleitamento materno. São várias situações, Túlio, que eu acho que o pediatra, nesse momento, se sensibiliza mais, tem uma empatia enorme, e também, obviamente, o sistema, digamos assim, tanto obstetra ou médico que cuida da mãe, nesse aspecto, faz esse entorno e esse cuidado, que muitas vezes a família, essa falta de apoio familiar, e evidentemente o profissional de saúde tem que dar cobertura. Mas, Tamara, eu queria te fazer uma pergunta, tu como nutricionista, tu vê muitas informações sobre isso, né? E tem muitas desinformações também, né? Então, o que você acha que tem algumas coisas que tem algumas recomendações ou não? O que a gente pode ver sobre desinformações que atingem essa mãe que quer amamentar ou que está amamantando?
Perfeito. Vocês abordaram bastante sobre esse tema, essas questões físicas, emocionais, né? Mas a primeira coisa que a desinformação que mais causa problema e gera dúvida em relação à mãe e cai nesse ciclo de emocional são os mitos, né? Então, falar que o leite está fraco, né? Ela não compreender que às vezes a primeira saída do leite ela não é mais gordurosa, ela é mais fluida, né? A parte mais gordurosa sempre vai para o final, então ela tem que amamentar bastante, ela tem que ter aquele tempo. Meu filho não está satisfeito, porque cada criança é uma, né? Então, às vezes a criança é um bebê mais guloso, um bebê menos guloso, come mais, bebe, consome mais, consome menos, né? Vou precisar complementar. Então, sempre vem isso muito carregado. Ou hoje, infelizmente, pelo mundo que a gente vive de muita informação das mídias sociais, né? E aí vem as questões das pressões estéticas e tudo mais. Ou mesmo de um dogma, estigma familiar que vem com recomendações já da família, né? E isso é muito ruim, porque às vezes vem uma informação errada desde os nossos antepassados, a minha bisavó, minha avó foi passando aquela informação, mas com a gente funcionou. E não necessariamente funciona, né? A introdução desnecessária, às vezes, eu vou pegar aqui um pouquinho de leite de vaca, vou adicionar um pouco de algum açúcar, vou adicionar de algum outro componente, algum amido para engrossar, para essa criança sentir, né? Ou mesmo a gente introduzir a fórmula no momento que não precisa, ou uma fórmula que não seja adequada para aquela fase. Às vezes acontece muito isso. Então a criança às vezes mamou lá e teve, entrou como o doutor Túlio explicou bem como deve ser pega, mas entrou ar. A criança, obviamente, vai ter uma regurgitação, vai ter uma cólica, né? Porque incorporou o ar junto com a alimentação, aí já acha que tem que introduzir uma fórmula para cólica, e tem a questão fisiológica, enfim. São N informações que viram desinformações porque elas não estão corretas, né? E aí sempre entra o nutricionista ou o pediatra que vai cuidar e vai auxiliar muito nessa fase. E aí eu vou perguntar para vocês, né, que na prática clínica de vocês, como vocês conseguem ajudar nesses desafios? Quem Vai responde tu, aqui, Matias? Eu? vai tu, Vamos lá. vai tu, que tu tem boa experiência também. Bom, olha, é, eu acho que é muito importante o pediatra, o profissional de saúde que assiste uma mãe nos primeiros anos, primeiros meses de vida do seu filho, entender a posição da mãe dentro desta função fisiológica, que ela muitas vezes põe como um peso de responsabilidade muito grande, uma vez que o leite materno ele é indiscutivelmente o melhor alimento para a criança. Então, você ter a empatia de entender o processo e conhecer o ambiente em que a mãe está inserida, para que você ofereça para ela toda a segurança que ela precisa, ela é fundamental. Então, a abordagem numa consulta, ela tem que ser muito empática e individualizada, né? Eu sou um tipo de pediatra que, assim, que vê a amamentação como um amor que transborda em forma de alimento. E aí eu costumo, quando eu consigo conversar com a mãe nesse sentido, dizer que o melhor jeito de amamentar é o seu. Quer dizer, não existe uma fórmula adequada, uma forma que seja única para que a criança cresça saudável. Existe muita individualidade nesse binômio mãe e filho, né? Acho importante que essa conversa ela seja clara e franca. Eu acho que Matias pensa dessa forma também, não? Sim, Túlio, eu concordo contigo e acho que encorajar e tentar superar todas as dificuldades que essa mãe tem. E tem vários colegas, ou seja, nutricionistas, a gente tem obstetras que vai acompanhar, tem consultores de amamentação, obviamente ter bons consultores capacitados e com conhecimento, tem os famosos bancos de leite também que podem ser utilizados em algumas situações, mas enfim, o que eu acho que é encorajar essa família e trazer os dados, os benefícios que traz para tanto para a mãe, como eu disse, como para o bebê, né? O aleitamento materno, como tu disse, a composição dele é especificamente para cada criança, tem uma composição especial, com uma qualidade de nutrientes específicos, além de todo o vínculo que a gente conversou, mas acho muito importante trazer esses benefícios e encorajar e trazer mais, digamos assim, auxílio a essa mãe nesse momento tão especial. Mas eu queria fazer uma pergunta e já, provavelmente já estamos nos encaminhando para a parte do final. O que pode ser feito para que seja mais viável e mais respeitada na nossa sociedade, Tamara? Tu que trabalha muito nesse aspecto, como que a gente pode
ampliar isso em termos de sociedade ou em termos gerais? Bom, primeiramente, a mãe hoje inserida no mercado de trabalho, o pai também, isso daí, essa responsabilidade não dá para ficar só com a mãe. Então, a empresa enxergar isso como um momento realmente importante para a família como um todo, que vai ter um impacto na sociedade no futuro, é fundamental. Então, hoje a gente tem nas empresas a licença parental ampliada, tanto para o pai quanto para a mãe. Então, já tem a licença de 6 meses para a mãe, às vezes ela emenda umas férias, e isso ajuda até no processo da introdução alimentar, que é a partir dos 6 meses, né? E o pai hoje ter um momento mais ampliado para dar um apoio e suporte à mãe nessa fase que é tão fundamental. Né? Espaços de amamentação, creche no ambiente de trabalho, educação familiar, hoje tem um monte de material, né? O próprio Ministério da Saúde, a sociedade científica, as sociedades médicas de pediatria, de nutrição, tem materiais informativos, lúdicos para a família, né? Educando, né? Roda de apoio, de conversa. Hoje tem muita coisa que pode ajudar para que esse cenário seja favorável em prol do aleitamento materno. Então, isso é importante. Mas, doutor Matias, você trouxe um ponto que é fundamental também. E eu esqueci até de mencionar em relação como o nutricionista pode ajudar nesse contexto também aos pediatras, porque tem que ser um trabalho, às vezes não, tem que ser um trabalho multidisciplinar. A mãe, ela pode ser apoiada por um nutricionista em relação à própria alimentação dela, né, introdução alimentar dessa criança, suplementação, caso necessário, né, tanto na pré-concepção, durante e na lactação. É importante a mãe entender alguns nutrientes, alguns minerais e vitaminas fundamentais para auxiliar nesse processo. E aí a gente entra numa parte que tem aqui no nosso podcast, tem 2 blocos fixos sempre, que a gente traz mitos e verdades e traz dicas práticas. Mas nesses mitos e verdades, eles estão desafiadores. A gente tem aqui alguns mitos que são fundamentais, a gente vai fazer um bate-bola e vocês vão entender de forma prática o que é mito e o que é verdade. E a gente vai começar com isso. Eu vou começar com o Dr. Túlio, vou falar, Dr. Túlio, me cite aqui, ó, 3 desses pontos, se são mitos ou verdades. Tenta me trazer essa luz aqui, se é verdade ou não, algumas frases aí que você ouve bem. Sim, vamos lá. Então, uma primeira aqui que é muito frequente. Leite materno fraco existe? É mito. Não, não existe leite materno fraco. O que acontece? Só em algumas situações extremas de uma má nutrição materna é que pode haver uma diminuição da qualidade nutricional do leite materno. Mas isso é muito pequeno, muito pouco, não é muito longe e insuficiente para dizer que o leite fraco existe. Então, isso é um mito. Outra, amamentar dói no começo, mas não deve doer sempre. Sim, é verdade. Às vezes nem dói no começo, depende às vezes de uma fase de adaptação da pega do bebê no seio materno. E é verdade que não deve doer sempre. Amamentar não deve trazer a dor. Se há dor, alguma coisa que deve ser corrigida. Outra, se o bebê mama o tempo todo, é porque o leite não sustenta? Também é mito. Então, existem algumas técnicas de amamentação que você pode fazer com que o bebê tenha mais satisfação, mesmo que seja aparente. Mamar o tempo todo não é necessariamente porque ele está com fome o tempo todo. Ele pode estar querendo sugar para se sentir acolhido. Então, é um ato mais comportamental, ato mais de segurança do próprio bebê, onde a sucção lhe traz calma, lhe traz paz e proteção, e não necessariamente é fome. Vou passar então para o Matias para outras. Por favor, Matias, vamos lá. Bom, tem vários. Eu acho, por exemplo, muito frequente pessoas que têm silicone mamário, né, que têm medo se pode amamentar ou não. Então, digamos, aquele mito, não pode amamentar se fez cirurgia na mama. Isso é um mito também. Na maioria dos casos, a grande maioria dos casos pode, não tem nenhum problema, porque a glândula em si está preservada, ou grande parte da glândula é preservada, então isso é realmente um mito, né? Por exemplo, outros, o leite de banco leite de banco de leite não tem nutrientes. Isso também é um mito. A gente tem umas maiores redes de banco de leite no mundo, no Brasil, com muitos dados, com estudos, com cuidados, então realmente isso é outro mito. Tamara, tu nos pode dizer algum outro? Lógico. Então, aproveitando com o banco de leite, a gente tem um banco de leite, deve-se recorrer ao banco de leite, por quê? Amamentar outra criança não é recomendado? É uma verdade. É uma prática incorreta. A gente ouve muito dizer sobre isso, é alimentação cruzada. Por que é contraindicado isso pelo Ministério da Saúde? Porque existe uma
risco de transmissão de infecção. Então, a gente vê hoje que quase 20% das crianças são amamentadas por outras mulheres, e isso não é adequado, tá? Amamentar emagrece? Sim, auxilia sim no processo de perda de peso pós-parto, porque você também está se recuperando, a mãe está lá se alimentando, vai auxiliar a criança, isso vai ter um gasto calórico também. E uma última frase, né, se é uma verdade ou um mito, dar leite na primeira hora de vida é importante. Verdade verdadeiríssima, porque a gente chama de golden hour, ou a hora de ouro. É considerada uma janela de imunidade importantíssima para promover a saúde do seu bebê, para ter a iniciação ao processo da amamentação, o vínculo materno, né? Aquele leite está riquíssimo em nutrientes fundamentais para a imunidade. Mas para a gente fechar aqui, né? A gente já falou um pouquinho de mito e verdade, muita coisa para tentar esclarecer, dicas práticas, e aí eu vou passar para o Matias para ele me dizer assim algumas dicas práticas que ele tem hoje para nos dar depois de tudo que a gente conversou até agora. Bom, eu acho uma fundamental é que a mãe ou a família tem que ter uma rede de apoio. Realmente, e essa rede de apoio pode ser, obviamente, a família, pode ser uma amiga, pode ser pessoas, sites, mas assim, conversar com outras mães faz toda a diferença, ter contato com amigas, entender melhor e conversar com o profissional da saúde. Acho que comentar seus medos, suas dúvidas, suas incertezas e digamos assim, fortalezas também, conversar e falar sobre isso ajuda muito. Sem dúvida, né, doutor Matias? E a pensar que a mãe tem que cuidar da alimentação dela, da hidratação dela, senão ela não vai conseguir amamentar com a qualidade que ela espera para o bebê dela. Não é certo, doutor Perfeito. Túlio? É isso mesmo. Então, se a gente puder já caminhar para o encerramento, é claro que o conteúdo nesse tema ele é muito amplo, a gente não consegue abordar tudo que queria aqui. Eu queria deixar então alguma mensagem nossa para mães que estão com dificuldades com a amamentação. Da minha parte, eu diria que amamentar não é fácil mesmo, é um desafio. Sozinha é muito complicado, você precisa do apoio da sua família, do apoio das pessoas à sua volta, da sua comunidade. Você pode buscar informações em sites confiáveis e você precisa estar muito próximo dos seus profissionais de saúde, principalmente do pediatra ou nutricionista que está acompanhando a sua alimentação. Então, é importante você saber que as dificuldades elas ocorrem, mas elas são todas transponíveis. Você, com uma rede de apoio adequada, você consegue dar conta do que é o melhor para o seu filho. Doutor Matias? Acho que era isso. Acho que essa dica principal, a gente tem muito que crer que o aleitamento materno é uma coisa prazerosa, não precisa doer. Se está doendo ou tem alguma situação, consulte seu pediatra e tornar disso o aleitamento uma coisa maravilhosa, única e irrepetível, que é dar alimentação e amor a seu filho. Eu Acho que concordo com isso. vocês. E a gente fecha aqui com isso, né? Eu falo que realmente o doutor Túlio acho que mencionou isso no começo. O leite materno ele é um fluido de amor puro que uma mãe pode dar para um filho. E muitas vezes ela não consegue isso e tá tudo bem. Né? Se ela não conseguir, o que importa é que ela tem que buscar ajuda para fazer a melhor orientação para a família dela, para o filho dela e para ela. Então, eu quero agradecer muito, né? Esse episódio ali foi importantíssimo. Obrigada a todos vocês por acompanhar a gente nesse episódio. O aleitamento materno ele é um direito da mãe, do bebê, mas também é um processo que precisa de cuidado, de empatia e apoio. Nos siga nas redes sociais e compartilhe esse episódio com quem precisa ouvir essas palavras. E para vocês, até a próxima!